Eu posso tirar? Sim, posso. Senão fica difícil de entender, né? Apesar que eu estou sentindo gosto, assim, não tem problema, sabor. Brincadeira de mau gosto, né? Muito bom dia, muito prazer estar aqui com vocês. Hoje é dia 11 de dezembro, dia lindo, né? Esse fim de semana vai ser assim bem ensolarado, bem quente, né? E vamos falar um pouquinho sobre o Natal. Todos os anos eles me chamam aqui para falar um pouquinho sobre o Natal. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o Natal, mas hoje é dia 11 e obviamente hoje foi o dia 10, não é? E alguns de vocês, com uma ou duas exceções apenas, não é? Se lembra dos nossos pais, quando a gente pedia alguma coisa para eles, assim, e eles diziam assim, tem que esperar o dia 10, ou tem que esperar o pai receber, lembram disso? É muito bonitinho lembrar isso agora, porque eu passei uma experiência muito agradável. Eu fui participar de um grupinho, de um grupinho social, que foi levar umas crianças num parque não é um parque de diversões, esses parques que tipo Ibirapuera, assim, né? Então tinha ali algumas crianças e eu fiquei observando as crianças ali e elas queriam mostrar que sabiam dar pirueta, que sabiam dar cambalhota, aquelas coisas de crianças, especialmente de crianças de periferia, de comunidade, não é? Poucos deles têm esses computadores, esses jogos, essas coisas. E dentre essas crianças, tinha uma criança lá que me chamou muita atenção. Me chamou a atenção porque eu gravei até o nome dela, é o Vitor. O Vitor era pequenininho, assim, tinha um dentinho faltando na frente. E ele estava lá, muito alegre, assim, uma roupinha muito batidinha, muito assim, simples. Brincava, dava pirueta e brincava, ia lá na mesa, pegava um docinho, comia com uma alegria. Eu ficava pensando, meu Deus, que gostoso que ele deve estar sentindo, essa alegria, porque muitos de nós esqueceu um pouco como que são esses momentos de alegria assim, que fluem na gente e que a gente não tem lá aquela coisinha apertando, nem aquela pimentinha ardendo, nem aquele espinetinho nos apertando, nada disso. Ele estava lá com aquela alegria, com aquela felicidade. Aí daqui a pouco ele veio conversar comigo. Meu Deus, tio, você sabia? Sábado que vem, que é hoje, né? Isso foi sábado passado. Sábado que vem, depois do dia 10, ai meu Deus, o que ele vai falar, né? Depois do dia 10, sabe? A minha mãe vai comprar a minha roupa de Natal. Meu Deus do céu. Aquilo foi uma coisa que me bateu, me chamou, me puxou 50 anos para trás. Porque era muito comum no nosso tempo esse tipo de comportamento que o pai e a mãe esperavam, né? A gente falava pra gente, dia 10, dia 25, não é? Tinha aquelas datas de receber. E aquilo foi uma coisa assim que me puxou 50 anos para trás, quase 60 anos para trás. Eu fiquei com aquela coisa, aquele nó no coração, assim, na garganta, mas ele estava numa alegria, ficava pensando, meu Deus, como é gostoso ele poder esperar esse dia que ele vai comprar a roupa de Natal dele, meu Deus do céu, aonde que ele vai usar a roupa de Natal? Fiquei pensando tudo isso, né? E aí eu fui mais ou menos imaginando como que seria essa questão da roupa do Natal, não é? Porque provavelmente no Natal deve ter o encontro, ele deve ter lembranças muito felizes, porque ele estava numa felicidade com essa roupa de Natal muito grande. Então deve ser lá algumas comidinhas que deve fazer diferente, deve ter algum encontro, deve ganhar presente, alguma coisa assim. Mas eu fiquei assim emocionado com isso. Eu fiquei pensando, falei, puxa vida, que coisa linda, não é? Ainda nós temos isso. E aí a gente vai percebendo a força que Jesus tem. E para algumas pessoas o Natal é um pouco melancólico, né? Algumas pessoas não gostam muito, ficam tristes. Aí você vai enfeitar a casa, a pessoa não liga, não se incomoda muito, não repara nas luzinhas dos prédios. Para algumas pessoas são momentos difíceis, porque obviamente passaram por momentos difíceis em épocas iguais a essa. Eu me remeti a 50 anos atrás, porque eu me lembro, vamos relaxar um pouco, eu estou quase chorando aqui, vamos relaxar um pouco. Eu me lembro
quando chegava o Natal, eu era filho único. Então, quem trazia presente para mim eram as minhas tias. E aí, no dia de Natal, eu ia na janela olhar os meninos na rua. Aí os meninos tinham bicicleta nova, bola, as meninas tinham uma boneca grandona, bonita. Aí eu falava, meu Deus, ficava esperando, né? Que será que eu vou ganhar, sabe? Aquela coisa, né? Aí as minhas tias chegavam, não traziam nada na mão assim, falavam, meu Deus, que coisa, né? Ai, minha nossa, não tinha nada na mão. Aí entrava, cumprimentava a mãe, e eu ali, não é? Não cabia em mim de tanta expectativa, mas ficava quietinho, porque 50 anos atrás a gente não podia falar o que pensava, não é mesmo? Não era assim? Hoje não, os nossos filhos hoje falam o que pensam, o que querem, né? Mas ficava lá com aquela expectativa, ai meu Deus. Aí daqui a pouco vai guardar a bolsa, aí tira um pacotinho dentro da bolsa, normalmente um pacotinho compridinho assim, molinho. Ah, o seu presente. Uma meia. E eu lá estava querendo saber de meia, nem meia eu usava, meu Deus do céu. O máximo que a gente usava era chinelo, o máximo. Aí eu fiquei lembrando desse menino, né? Do Vitor, que falou que ia ganhar a roupa de Natal. Hoje ele deve estar... Eu estou até com vontade de ir na casa dele hoje para saber a roupa de Natal que ele ganhou, porque ele fez uma festa tão grande com essa roupa de Natal, não é? Que eu fiquei assim bastante curioso. Mas eu relembrei esses momentos muito agradáveis que nós tivemos, porque algumas pessoas são ainda um pouco melancólicas com o Natal. Parece que existe aí alguma ligação que precisa ser feita, precisa ser realizada, né? Uma ligaçãozinha assim, que é com o causador do Natal, né? Que é com Jesus. Porque às vezes algumas pessoas viveram dramas, dificuldades. É muito forte na minha lembrança também, problemas que tinham em família nessas épocas, porque as famílias se reuniam, não raras vezes se desentendiam, não é? Não raras vezes, porque naquele tempo lá, as crianças não podiam falar o que pensavam, mas os pais, não as mães, mas os pais falavam o que pensavam e muito mais, não é? Porque normalmente estavam meio embaladinhos aí, com um certo etílico, não é? Estavam assim um pouco embaladinhos com algumas coisas assim, e às vezes acabava falando algumas coisas que a pessoa ofendia, às vezes a pessoa ficava aborrecida, chateada, não é? Então, para algumas pessoas isso ficou marcado, mas nós precisamos nos libertar disso, porque é um momento muito agradável. Olha, para a gente ter uma ideia do poder de Jesus, da força de Jesus, para a gente ter uma ideia disso, a gente vai lá na Primeira Guerra Mundial. Vocês já viram esse pedacinho da história? Que estava lá no dia 24 de dezembro, acho que de 1919, se eu não me engano, não me lembro bem exatamente a data. E o Papa da época havia pedido para que dessem uma trégua, pelo menos na noite de Natal, que não guerreassem, não se matassem na noite de Natal. O Papa pediu isso. Aí teve um camarada lá, se eu não me engano, da Alemanha, falou assim, olha, o senhor me interfere, suspende o Natal para a gente não interferir na guerra, que nós estamos quase ganhando a guerra. Só que aconteceu uma coisa curiosa, interessante. Por quê? De repente, de um lado dos alemães estavam felizes, lá estavam cantando como se não tivesse guerra. Estava parado, o negócio estava meio parado assim. Aí os ingleses do outro lado começaram a ouvir, começou a ter aquele silêncio, começaram a ouvir, eles meio que em festa lá, brincando, gritando, cantando, essas coisas. E aí ficou aquele clima assim, de suspense. Do lado dos ingleses, daqui a pouco, o comandante da tropa inglesa escreve um negócio assim, um pano branco assim, escreve um troço lá no pano branco, vai lá na frente, dá 3 tiros para cima e levanta aquela bandeira assim, que dizia assim, Feliz Natal, Merry Christmas.
O lado de lá, que são os alemães, olham para aquela bandeira. Daqui a pouco, lá de lá também, o comandante do outro lado, levanta uma bandeira e fala assim, tipo, muito obrigado. Mais ou menos isso. Bom, isso bastou para que os dois comandantes viessem um ao encontro do outro, que foi um momento tenso também. Foi um momento tenso. Eles começaram a andar um em direção ao outro. Os soldados de um lado estavam assim tensos, sabe o que ia acontecer, se um ia tirar uma arma, o outro alguém ia atirar nele ou no outro, era aquela confusão. E de repente eles se encontraram e dão as mãos um para o outro. Dão as mãos um para o outro. Se cumprimentam, assim, Feliz Natal, qualquer coisa assim. E aí, o que aconteceu naquela noite? Naquela noite não houve tiroteio, morte. Os soldados uma espécie de se confraternizaram, tomaram alguns drinks, algumas coisas dos dois lados, recolheram os soldados as baixas que estavam no meio dos caminhos lá no campo de batalha, recolheram, cada um levou para o seu lado, fez um enterro digno para cada um deles. E de uma certa forma, Jesus parou uma guerra. Olha só. A Primeira Guerra Mundial, por um dia. Mas ele parou por um dia. Veja a força que é isso. Então, eu estou falando isso para a gente, devagarzinho, se libertar dessa ideia, dessa dificuldade que nós temos, muitas vezes, com o Natal. Porque Jesus tem força em nós. Tem muita força. Vejam quantas coisas acontecem nesse período de Natal. A gente mesmo tem vontade, assim, de fazer as coisas melhores. Então, por exemplo, se você vai fazer um almoço, alguma coisa, ao invés de você comprar, por exemplo, um refrigerante de uma marca um pouquinho mais inferior, naquele dia a gente tem vontade de comprar uma coisa melhor. Não sei se vocês também têm esse tipo de sentimento. Você vai fazer um prato, você vai pegar os melhores ingredientes daquele prato, não é? Então, vejam. Esse Natal que eu estou dizendo para vocês é a força que Jesus pode ter em nós. E Ele obviamente tem. Nós temos que desbloquear isso na gente. Porque o nosso objetivo aqui é um objetivo único, de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. Vamos passar por intercorrências, problemas de saúde, problemas graves. Vejam, nos últimos 2 anos nós estamos aí vivendo um momento de medo, de tensão. Perdemos entes queridos, nos aborrecemos, nos chateamos. Mas, no fundo, tudo tem uma razão de ser. Talvez a gente não entenda agora por que isso aconteceu. Mas no momento, em algum momento, nós vamos entender. Por que essas coisas aconteceram? Por que está ao nosso redor? Por que ao nosso redor tivemos esse tipo de problema? Não é? Então, a ideia do Natal, basicamente, é nós levantarmos o nosso ânimo. Olharmos para cima, para frente. Passamos dificuldades, mas nós temos esperanças pela frente. E uma coisa que é muito importante, Jesus nos falou sobre a nossa imortalidade. A gente tem tanto medo de viver, mas nós somos imortais. Nós nunca vamos deixar de viver, com corpo ou sem corpo. Sei que não é muito confortador falar isso, mas... Vamos relaxar um pouco, né? Vamos relaxar. Eu já tô com o coração apertado aqui, temos que relaxar um pouco. Vamos relaxar um pouco. Vamos falar das comidas do Natal. Eu já dei uma ideia aqui, talvez algumas de vocês não ouviram, mas se forem fazer um prato para se encontrar com alguém, família, façam um prato que vocês tenham certeza que dá certo. Não peguem pratos na internet, porque não dá certo. E aí só vai dar confusão. Por quê? Você vai chegar lá, por exemplo, e alguém vai falar assim, tá uma delícia, mas faltou um pouquinho de sal. Ai, que raiva que dá, né? Ai, tá maravilhoso, mas a consistência podia ser um pouquinho mais durinho. Ai, meu Deus do céu, você quase morreu para fazer aquilo. Aí vem essa coisa assim, ai, nossa, tá uma delícia. Mas parece que faltou um pouquinho de cozinhar.
Então faça aquele prato que vocês são especialistas em fazer, certo? Com esse daí não vai ter erro, não tem problema. Ah, mas de novo a berinjela. Não tem problema, é o melhor prato que você faz. Porque esse é o melhor que eu faço. A gente já pode até falar, né, que é o melhor, né? Então, a gente sedimenta nesse aspecto. E com as crianças, o maior cuidado possível, porque eles brigam. E não é porque eles brigam que nós vamos brigar com a família, meu Deus do céu. Não é? Então vem lá algum com um tucho de cabelo na mão e o outro chorando. O outro é o seu filho. Problema de vocês, vocês resolvem para lá. Não vem trazer problema para mim, vamos resolver para lá. Daqui a 5 minutos eles estão jogando bola de novo, estão brincando, estão rindo. E a gente está lá brigado com o familiar. E às vezes anos a fio, anos a fio. Então, tomem bastante cuidado nisso. E o cuidado também de ficar monitorando um pouquinho eles, né? Porque de repente ele ganha uma bola de capotão, que era o meu sonho. Eu ganhei uma bola de capotão, mas foi do dono do ferro velho, mas a bola já foi jogado fora, estava faltando o capotão, mas ela ainda era pesada, era borracha pesada. Quem tem mais de 18 anos igual eu sabe como é que eram as bolas de capotão. Então, se tirava aquele couro de fora, era uma bola era uma espécie de uma borracha, um plástico duro, né? Então eu ganhei a bola de capotão em um determinado momento, e aí meus primos chegaram em casa, não estava chovendo, o que a gente pode fazer, não é? Nós fomos jogar a bola dentro de casa, paciência, né? Paciência, não é? E a minha mãe tinha um negócio assim, que as mulheres tinham antigamente, grandão, assim, um espelho grandão, que sentava uma penteadeira. Hoje não existe mais essas penteadeiras, que os espelhos estão tudo colados em tudo quanto é lugar, né? A penteadeira não tem mais. Aí tinha a penteadeira lá, certo? Ia na bola de capotão, com a penteadeira, tá certo? Então, não é? Nem por isso nós não deixamos de lembrar com alegria, não é? Porque aconteceu lá um pequeno acidente e tudo, nós pulamos pela janela, sumimos no bairro, ficamos o dia inteiro sumidos, e aquela confusão, o espelho quebrado, a criança sumida, a briga, essas coisas, né? Que a gente que é criança sabe como que é, não é? Mas as crianças de 50 anos atrás, não as de hoje. A briga deles é porque deixou cair o controle no chão, não tem a bateria do controle, essas coisas, é diferente. Então, nós precisamos levantar os nossos ânimos. Por quê? Olha, a história do Papai Noel, eu acho que vocês mais ou menos sabem, né? A história do Papai Noel é interessante, porque, na verdade, o Papai Noel existiu. Existe, óbvio que existe, né? Aí ele tá distraído. E aí o que acontecia com o Papai Noel? Teve um senhor, mais ou menos no ano 270, 280 depois do Cristo, que ele ficou órfão, mas ele herdou uma fortuna da família. Isso foi mais ou menos na Turquia, onde é hoje lá o Oriente Médio, né? E aí ele pegou e usou esse dinheiro na caridade. Eu fico pensando, 2021, e a gente tem um cuidado com a caridade, porque se um infeliz pedir uma moeda pra gente, a gente já xinga, né? 2021, aí você vai 1.700, 1.800 anos atrás, e o homem pegou o dinheiro da fortuna dele e começou a usar na caridade. Dava assim presente para ninguém saber, para quem precisava, algumas coisas, sabe esse tipo de coisa assim? E aí, no dia 6 de dezembro, eu penso que é mais ou menos uma data, talvez associada a ele, não sei se é o aniversário dele, alguma coisa assim, ele distribuía presentes para as crianças, especialmente para as crianças carentes. Ele tinha bastante recurso. Bom, eu sei que nomearam ele um religioso lá do bairro, da cidade, o tal do Klaus, né? O nome dele era... Tinha um Klaus aí no meio, não me lembro agora exatamente qual que era o nome dele. E aí ele passou a ser um religioso que passou a fornecer, não é, esses presentes. E passado algum tempo, algumas senhoras religiosas, algumas senhoras muito religiosas, começaram a imitar ele. Depois que ele tinha falecido, começaram a imitar ele. E aí criou-se uma tradição que as crianças no dia 5 de dezembro
colocavam um sapatinho e essas senhoras religiosas colocavam dentro desse sapatinho alguns doces nesse sapatinho. Então as crianças punham o sapatinho tipo na porta, elas passavam e punham uns docinhos nesses sapatinhos. Isso no dia 6 de dezembro, né? Então associou-se isso ao Natal, porque depois veio uma empresa grande, aí associou o Natal com o Papai Noel, e aí fez ele bonitinho, vermelhinho, bochechudinho, né? E criou-se aí o Papai Noel moderno que a gente conhece hoje. Eu não posso falar o nome da empresa que fez isso, né? Mas todos os anos ela faz propaganda, usa o Papai Noel em seu favor, põe um caminhão andando com esse Papai Noel por aí, vai a algumas cidades, não é? Não posso falar o nome da empresa porque eles me patrocinam, então, não é? Então não posso falar, tá certo? Que a bebida deles, na verdade, era um xarope que era vendido em farmácia e depois se tornou, não é? O que hoje todo mundo conhece, existe aí um clamor popular. Mas o que é interessante é que hoje, nos dias de hoje, eles estão diversificando a marca, então você vê na marca água, sucos, chás, não é? Eles estão diversificando porque estão acreditando que o xarope, já tem xaropes melhores aí no mercado, não é? Estão acreditando nisso. Bom, então basicamente nós temos o Natal sedimentado nisso, no Papai Noel, na nossa festa, mas o mais importante é Jesus. E eu falei da força de Jesus numa guerra e da força de Jesus no menino Lucas, não é? Que ele estava ali ansioso para o dia de hoje, que é dia 11, que a mãe dele, o Vitor, que a mãe dele vai hoje comprar a roupa de Natal dele. Eu falei, meu Deus, e o pior é que ele não sabe, não é? Esse mesmo grupo está formando sacolinhas de Natal e vão entregar essas sacolinhas. Então ele vai ter 2 roupas de Natal e ele não sabe. Eu queria ver a cara dele tendo 2 roupas de Natal, né? Já que ele estava tão feliz por ter uma. Então que a gente possa ter muita força, muita coragem, para que a gente possa fazer que o nosso Natal seja assim, pelo menos refletivo, não é? Tá certo, passamos momentos difíceis, mas é a tal coisa, não é? Vamos lembrar das coisas boas. Tinha um amigo que dizia assim, eu não tenho mais nada a perder. Aí ele falava assim, então agora eu tenho tudo a ganhar. Você não tem mais nada a perder, né? Então daqui para frente nós só temos para ganhar, certo? Eu encontrei essa bolinha aqui, que deve ser de fisioterapia, e tem o mapa mundi aqui, né? Eu fiquei pensando, uma bolinha dessa jogada na nossa Via Láctea, né? Aí você imagina Deus assim, né? Vamos ver o Brasil, aí tem que fazer assim, ó. Tem que pôr uma lente para a gente entender a grandeza de Deus, não é? Olha, uma bolinha dessa jogada na Via Láctea, que é mais ou menos isso, né? É um grãozinho de areia dentro da Via Láctea, o nosso planetinha Terra. E a gente faz tanta confusão com isso, né? Tanta confusão. E o pior é que não são só os países, os dirigentes, não os poderosos. A gente também. Porque quando alguém falece ou a pessoa vai fazer inventário, às vezes briga em família por causa de uma cortina, de um lustre, de um automóvel. Aí a pessoa daqui, ela grita, Deus, meu Deus, vamos levar a Brasília do meu avô, que devia ficar para mim, ele tinha prometido para mim. Aí a gente vê a grandeza de Deus, fala, meu Deus, eu tenho que cuidar desse troço todinho aqui, e a gente preocupado com o lustre, com a cortina, não é? Não, eu tenho direitos, não é? Tem direito do patrimônio, daquela coisa toda, não é? Então nós precisamos ter uma noção um pouquinho mais clara do tamanho da divindade, do amor que ela tem por nós, né? Porque você já pensou, se fosse a gente, o negócio está dando um trabalho, esse planetinha está dando um trabalho, né? O que nós vamos fazer com esse planeta aí, né? Vamos fazer o seguinte, manda esse pessoal para o resto da galáxia e a gente acaba com esse planeta. Deixa eles irem em lugares que já estão um pouco melhor, né? Para eles aprenderem. E alguns que estão piores vão para um lugar mais baixo, para os planetas ainda em formação, porque aí ele vai mostrar todo o poderio que ele tem lá, embaixo de uma pata, né, de dinossauro, né, uma patinha assim, desse tamanho, para ver o poder que ele tem, né, diante desse bichão lá, que não quer saber se é dia ou noite. Se a barriga roncar, ele vai procurar alguma coisa para comer e sai da frente, não é mesmo? Então, estejamos certos. Nosso Pai, sua grandeza, seu amor por nós, é uma frasezinha bonita ali, não é? O amor por excelência, o sentimento por excelência, o Evangelho fala isso, que nós estamos num processo
encadeado para chegarmos nessa excelência. Ainda não estamos lá, mas cada um está num determinado degrau. São infinitos degraus e cada um está nele. Então não tem problema. Se você está num degrau acima e você vê o outro que tem um pouquinho de desamor ainda, que ainda não sabe exatamente o que é o sentimento, o que é o amor, não tem problema. Procure entender assim como o pai que está lá no topo, que tem todo o amor que a gente pode imaginar, e olha para baixo e fala, tem uns filhinhos que estão começando agora, né? No sentimento maior que é o amor. E o amor é exatamente assim, de a gente querer o bem dos nossos semelhantes, de a gente, assim, se segurar um pouquinho nos momentos difíceis, na irritação, na dificuldade, para a gente poder conviver. O amor é conviver, conviver bem uns com os outros, é isso? Isso é um sentimento de amor. Veja, por exemplo, a avó não adora ficar com o neto por umas 2 horas? Às vezes um pouco mais, né? Às vezes um pouco mais. Mas a gente não adora os nossos filhinhos, os nossos netinhos, a gente não tem isso. Já pensou o dia que a gente chegar ao ponto de ter esse sentimento pelas pessoas? Vem uma pessoa visitar a gente em casa, dorme aí, eu vou fazer um bolo para nós. Já pensou que ponto que nós vamos estar? Que gostoso que vai ser quando a gente chegar num ponto desse, onde a gente vai ter esse tipo de amor. Mas por que aconteceu isso? Poxa vida, vamos relevar, vamos passar, vamos seguir em frente, vai, vou olhar para frente e seguir. Me deu um prejuízo, paciência, não tem problema. Então, já pensaram, quando nós chegarmos nesse ponto, que beleza que vai ser? Muito bem, nós temos uma poesia. Vocês aguentam uma poesia ainda? Aguentam. Tem que perguntar, porque poesia não é bolinho, né? Eu trouxe essas daqui, que se chama Na Noite de Natal, que fala exatamente das famílias mais carentes, de Jesus, não é? A filhinha pergunta para a mãe, por que Jesus, que tinha tanto poder, que tem tanta possibilidade, foi nascer numa manjedoura, assim, num lugar muito pobre? E aí a mãe dá uma resposta, está aqui nessa mensagem aqui. Ela faz uma suposição. Talvez ele tenha vindo nessa situação de humildade, de pobreza, porque ela dá a resposta aqui, tá bom? Depois vocês vão ler. Eu não vou falar para não estragar a mensagem, né? Porque senão estraga, né? Aí vocês vão ler a mensagem, né? Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Aí ela fala mais um pouquinho, que ele tinha condição de vir numa condição um pouquinho melhor, e aí ele termina dizendo assim, por certo, Jesus ficou... Aí vocês vão ver aqui no final, tá? Eu tenho uma poesia que eu decorei há muitos anos atrás, e eu sempre uso ela no Natal, que é da Maria Dolores, da psicografia do Chico. Então ela diz assim, Natal. Grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo. Aí eu faço um ponto, lembro do Vitor. Ele me trouxe, me puxou para 50 anos atrás. Uma frasezinha que para ele é bem simples, né? Aí você pega Jesus, né? Quer dizer, começa o Natal, aí você volta lá para 2000 anos atrás. E aí você pensa em Jesus, né? O brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce consolação. Tudo é bênção que se enflora de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além, mas olha o chamamento. Se reparas lá fora o quadro que tumultua, vai ver quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e de dor. E ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues assim à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjo do céu sem escolta,
embora a expressão serena tenha nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, lembrança divina que te envolve a noite santa. Veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. De novo a pobreza. Nós precisamos ter atenção com os nossos irmãos em dificuldades maiores do que as nossas. E às vezes não precisa salvar o mundo não, viu? Se a gente observar apenas aquela pessoa que trabalha para a gente em casa, talvez a gente já esteja fazendo um grande trabalho. Se a gente ficar atento àquelas pessoas que nos ajudam no dia a dia, talvez a gente já esteja fazendo um grande trabalho. Mas nós não podemos virar as costas às necessidades. Precisamos ajudar, porque Natal, acima de tudo, amor, e o amor é caridade. E a caridade, na verdade, é o amor em ação. Caridade é amor em ação. Então vejam, sentimento por excelência e a caridade é um passo a mais, é o amor em ação. Porque uma coisa é a gente sentir amor e a outra coisa é a gente sentir amor e arregaçar as mangas, não é? Vejam, os benfeitores espirituais, os nossos irmãos espirituais, eles têm um amor muito grande por nós. Mas eles não ficam sentadinhos lá numa assembleia de luz, olhando a gente se lascar todinho aqui, né? Eles vêm até nós, vêm nos aconselhar, nos auxiliar, nos dar apoio, um bom ânimo. Eu acho que todo mundo já sentiu isso, né? De repente, ai, nossa, que estranho, eu estou me sentindo tão bem. Não é? Eles vêm nos favorecer. E nós não podemos menosprezar essa ajuda. Agora, e nós? O que nós estamos fazendo? Estamos sentadinhos numa grande assembleia, olhando os nossos irmãos em situação inferior se lascarem todinho? O que nós estamos fazendo? Será que nós podemos fazer alguma coisa? Será que temos condição? O Chico tinha um trabalho lá em Uberaba, num abacateiro, que era um trabalho social. E de vez em quando ele não tinha nada para dar, assim, um alimento, um leite, alguma coisa, ele não tinha nada. Aí ele pegava um saco de moeda e dava uma moedinha na época, né? 25 anos atrás, pelo menos que eu me lembro. Ele dava uma moeda de 25 centavos, que talvez hoje represente R$1, por exemplo, né? Então ele dava uma moeda para cada uma daquelas pessoas. Mas o que ela vai fazer com a moeda? Ah, não sei, dá para comprar um pãozinho. Na época dava, né? Hoje é R$1, um pãozinho. Então, ele favorecia as pessoas dessa forma. E mostra, não é, que ele recebia espíritos de altíssima envergadura, de altíssima luz, mas ele não ficava sentado numa assembleia, recebendo os espíritos e vendo as pessoas ao seu redor, em situação constrangedora, ou difícil, ou complicada. Não é? Então façamos o nosso esforço, porque assim, quando chegar o Natal, a gente vai falar assim, também não ligo para o Natal, porque eu estou com Jesus o ano inteiro. Que nem os nossos filhos, né? A gente faz questão de fazer o aniversário deles, não faz? Mas a gente está o ano inteiro, fez bolo para ele, fez comida para ele, fez tantos benefícios para ele. Então, na verdade, a gente faz uma festa de aniversário que não é exatamente para nós, mas para as pessoas que amam ele, mas que estão mais longe. Porque nós que estamos perto, né, nem ligamos muito, né, para o aniversário dele, a gente ajuda ele a fazer. Mas para nós que estamos perto, a gente faz para ele receber as pessoas que ele ama, não é mesmo? Então já pensou se nós chegarmos ao ponto disso, que nem, por exemplo, aqui os trabalhadores, os médiuns, dizer assim, a gente adora o Natal, a gente ama Jesus, mas a gente está tão pertinho dele, né? Toda semana, 2, 3, 4 vezes por semana, a gente está lá trabalhando, auxiliando, cumprindo os nossos deveres perante a espiritualidade. Então Jesus para nós tem uma representação grande, porém não é a maior no Natal. Mas a Maria Dolores termina dizendo assim: não importa se nós nos lembramos dos nossos semelhantes apenas no Natal, não importa. O importante é se lembrar, porque pode ser que nós esse ano nos lembramos apenas no Natal, mas que pode ser que já é um grande começo, porque no futuro a gente vai se lembrar de Jesus o ano inteiro, que é o ideal, tá certo? Quem se lembra de Jesus e quem está próximo dele o ano inteiro, pode ficar tranquilo, viu? Porque as adversidades vão chegar, os problemas vão chegar, mas a gente vai estar sempre fortalecido.
Aliás, esse é um dos objetivos da casa, se me permitem dizer. Nós temos que levantar e nos manter de pé, fortalecidos. Vão vir as tempestades? Vão, mas nós vamos lidar com ela como qualquer outro problema que nós lidamos. Está lá em decúbito dorsal, permanente ainda não, mas está em decúbito dorsal lá no hospital, a gente vai estar confiantes, tranquilos, sabendo que Jesus nos reserva alguma coisa. Ou médico competente ou incompetente, porque nós estamos sendo chamados para trabalhar em outros planos da vida. Eu sei que isso não é muito confortador, mas a gente vai estar confiantes, tá certo? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que nós possamos ter um excelente final de ano, sempre, sempre, sempre